Nós vamos abrir as nossas Bíblias e vamos aproveitar. E eu gostaria de dizer aos irmãos que a partir de hoje nós vamos estar celebrando o mês do lar, né? Mês de maio é o mês do lar. E assim sendo, então o pastor estará pregando sermões a respeito da família, a respeito do dia a dia, das coisas que acontecem no lar. E nós queremos que vocês acompanhem. Por quê? Porque quando a gente serve ao Senhor, como servimos a Deus, nós precisamos também temos um compromisso. Que tipo de compromisso que temos? O compromisso de servir ao Senhor através da nossa família. Bem, a Bíblia diz no Salmo 128, o quê? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho comerás, feliz será, tudo irá bem. Está no Salmo 128. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja bem, a Bíblia já começa dizendo: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida e anda nos caminhos do Senhor, você é realmente abençoado. Você é realmente uma pessoa que traduz a bênção de Deus através da sua vida. E, como consequência, Deus abençoa a sua família. Isso não significa que você não vai ter problemas na família. Isso não significa que algumas coisas não possam acontecer no dia a dia. Todos nós temos as nossas famílias, casamos, né? Então, quando a gente começa a namorar, é benzinho para cá, é beijinho para lá, nhanhanhanhá. Depois a gente fica noivo e vai, aquela coisa, casa. Depois que casa, você, puxa, eu não sabia que ele roncava, não sabia que essa mulher era assim, não sabia. Então, a gente vai descobrindo um ao outro. Isso é natural, isso faz parte da vida. Não há nada de errado com isso aí. Mas o casamento é justamente o ajustamento de Deus. É o momento quando Deus vai permitindo que a gente conheça melhor um ao outro. Margarete me conhece muito melhor agora, depois de 35 anos, e eu a conheço também muito melhor. Mas quando nós estávamos noivos, ela conhecia só aquele lado assim de novinhas, né? Você fica muito romântico, então e tal. O romantismo tem que permanecer, mesmo depois de casado. O marido tem que ser romântico, o marido tem que dizer coisas bonitas para a sua esposa, porque ela gosta de ouvir. E ai de você se não disser, porque ela vai lhe cobrar algumas vezes. Quando minha mulher põe um vestido bonito e tal, e põe aqueles balangandãs, aquelas coisas e tal, o que ela quer? Ela quer que eu diga que ela está bonita. Por quê? Porque faz parte do mundo feminino a apreciação. Nós, os homens, pecamos nisto aí. Nós, às vezes, não temos esta sensibilidade de ver este lado. Este lado que é muito importante para a mulher. Mas a Bíblia diz também que a mulher precisa observar a liderança do seu esposo. Ela precisa elogiá-lo sempre. Ela precisa reconhecer a liderança dele. Se ela fica somente criticando o marido, né? Só fica vendo o lado negativo e fica censurando tal, é claro que não vai trazer nenhuma alegria. Então, o casamento, o lar, é o tempo que nós vamos nos conhecendo e aprendendo a nos conhecer. E para que este conhecimento seja sólido e abençoado, vem a Bíblia. Dizer o quê? Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho da sua mão ele vai comer. Ele não vai pegar o dinheiro para a sua casa de lugares escusos. Vai vir do seu trabalho, do seu suor, da sua persistência. Ele quer manter a família, ele quer se sentir bem. Eu me sinto bem mantendo a minha família. Como eu, como homem, como marido, me sentiria se não estivesse mantendo a minha família? Se alguma outra fonte estivesse fazendo isso. Então, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e essa circunstância que nós vivemos, principalmente aqui neste país, o marido ganha ali trabalhando, a mulher também, colocamos os dois recursos e nós mantemos a família. É assim que Deus quer. Já estudamos o mês passado sobre a questão das finanças, como devem ser. Aliás, vocês sabiam que a grande parte dos divórcios neste país, da separação,
É por causa de dinheiro? Então, se nós aprendemos que manejar as nossas finanças, manejar o nosso dia a dia no lar, na maneira como nós nos comportamos, então é assim. Uma vez um menino chegou na igreja com a malinha dele. O pastor achou engraçado aquele menino com a malinha. O pastor chegou lá e disse: meu filho, mas por que você está com essa malinha? Nós não vamos ter acampamento, não vamos ter nada. Que história é essa? Não, pastor, eu quero me mudar para a igreja. Mudar para a igreja? Por quê? Ah, porque aqui meu pai e minha mãe são 2 santos. Eu quero morar onde eles são santos, não na minha casa. Veja bem, o conceito que muitas vezes os filhos têm de seus pais. Por isso que a Bíblia diz que nós temos de manter a nossa família de recursos do nosso trabalho. Mas, veja o que a Bíblia diz: a tua esposa será como a videira frutífera. O que é a videira? A videira, todo mundo sabe, produz uvas. Agora, a videira precisa ser podada, a videira é bonita, mas ela é uma planta muito tênue. Não parece, né? Mas precisa ser muito cuidada. Da mesma forma, a Bíblia diz: você homem, você esposo, você marido, precisa cuidar da sua mulher. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela é um vaso frágil. Um vaso frágil. Você vê que normalmente as mulheres choram por qualquer coisa. Não acontece com a gente homem. Quando você vê um homem chorando por qualquer coisa, alguma coisa está esquisita aí, porque não é normal. Não é normal. Mas as mulheres não. Mas não é porque elas são fracas. Oh, meus irmãos, tem muita varunca por aí. Isto é, manda ela, ele nunca. Tem muita varunca por aí. Mas o que eu estou querendo dizer é que esta fragilidade é da sua formação. Deus fez a mulher assim. Por quê? Porque Ele queria que ela seguisse a liderança do seu esposo. Quando a gente tem um casamento, então a gente ouve aquilo: a mulher saiu, Deus não tirou a mulher dos pés para que o homem não pisasse nela, Deus não tirou a mulher do braço para que o homem não fosse braço de ferro, Deus não tirou da cabeça para que a mulher não pensasse, Deus tirou do coração para que o homem amasse. Bom, do coração ele não tirou, ele tirou aqui de um lado, de uma costela, mas está perto do coração, vamos lá, dessa área aqui, dessa área que a gente diz. Mas é exatamente isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: maridos, amais as vossas mulheres. Mulheres, amai os vossos maridos. O amor tem que ser mútuo. Eu amo a minha esposa me ama. Se eu chego para a minha esposa: eu amo você, e ela olha para mim e diz: não sei não se eu amo você, alguma coisa está esquisito nisso aí. Porque o amor, ele encontra essa reciprocidade. Principalmente se ele é o ágape, o amor de Deus. Eu não estou dizendo esse tipo de amor que você vê por aí, mas o amor reciprocidade, que é aquele amor de Deus que vem e faz com que a gente irradie tudo isso aí. Eu não estou falando dos problemas, pessoal, no casamento e no lar. Todos nós temos, enquanto vivermos, vamos ter problemas. Uma vez eu fui visitar uma irmã, e ela sempre me queixando, porque me queixando e tal, e queixando. Eu disse: irmã, quer ficar livre dos problemas? Ela disse: quero. Ajoelha aí, eu vou orar, começar a pedir a Deus para levar você para o outro mundo. Porque lá é o único lugar onde a pessoa não tem problemas. Lá a Bíblia diz que tudo vai ser bem, só alegria, paz, não haverá choro, nem tristeza, nada disso. Mas enquanto você estiver neste mundo, o que Jesus disse? No mundo tereis o quê? Aflições. Faz parte da nossa vida como casal, como família, as aflições. Agora, vamos deixar ser dominado pelas aflições? Vamos deixar que os problemas esmaguem, que tirem a nossa alegria, que invadam os nossos lares, que na hora da comida a gente não tenha nem paz para comer, está comendo e está com aquele olho esbudegado de raiva e preocupado? Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você fique tranquilo. Deus quer que você realmente, como diz em inglês, enjoy, que você tenha alegria, que você realmente sinta aquele momento de uma forma muito preciosa. Como é horrível quando a gente está na mesa e começa a briga na hora da comida. Como é ruim quando a gente está à mesa e o marido começa a discutir e chama a atenção da mulher e faz isso. Acaba a alegria da comida, da alimentação. Então não é isso que Deus quer. Não é. Deus quer que você viva em paz, que você tenha alegria. Deus quer que o seu lar seja um refúgio,
Seja um lugar quando você sai do seu trabalho e vai para a sua casa, você encontra um lugarzinho gostoso, que você tem alegria de estar na sua casa. Ali, se a mulher vai trazer o chinelinho ou não, isso é outra história, mas olha, irmão, se ela vai passar ou não creminho nos seus pés, é outra história também. Tem gente que gosta, tem gente que acha esquisito passar creminho do pé do marido. Irmãos, eu tenho encontrado casais. Oh, mas que coisa linda de ver como a mulher trata o esposo. Mas eu tenho lidado com casais. Ai, que dificuldade. E é um e outro. Por isso que há muitos maridos por aí que dizem: a minha esposa é minha cruz. E há muitas mulheres que dizem: pastor, o senhor não sabe a cruz que eu carrego. Quem é, irmão? É o meu marido. Então, dependendo do cidadão ou da cidadã e do problema, a cruz será menor ou maior. Mas são os problemas. Como é que nós vamos ter um lar segundo a vontade de Deus? Fugindo dos problemas? Esquecendo dos problemas? Deixando para lá? Não, porque eles vão se acumulando lá dentro de um coração e vai criando o que Paulo chama o quê? Raiz de amargura. Raiz de amargura. Um coração amargo, a Bíblia diz, um coração amargo, o rosto transparece isso, mas um coração alegre, o rosto também vai transparecer a mesma alegria, assim diz a palavra de Deus, né? Então, este é o Salmo, que fala sobre a família, mas um versículo que eu gostaria de basear uns 5 minutinhos mais, os conceitos da palavra de Deus com relação à família, é o Salmo 127. Salmo 127, só o primeiro versículo. Irmãos, esse versículo é tão rico, tão maravilhoso, eu vou recitar para vocês. Salmo 127, 1. Se o Senhor, o quê? Se o Senhor, o quê? Não edificar a casa, o que vai acontecer? Em vão trabalham os que edificam, só isso. Se o Senhor não operar na minha vida e no meu lar, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não realmente tiver primazia e prioridade, de nada vai adiantar. O Salmo continua dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar duro, ganhar dinheiro e tal, se esforçar. Inútil, tudo isso será. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O resultado não será tão compensador, tão feliz, como alguém possa imaginar. Então, por causa disso, algumas coisas nós precisamos pensar bem. Por exemplo, algumas agressões que nós temos visto à família, quanto aos valores morais, sociais e espirituais. Na moral, a família tem sido muito bombardeada por a falta de pureza. Quer através da televisão, da internet, da literatura, das piadas, de tudo quanto é coisas por aí, o diabo tem atacado as famílias, para que a pureza, para que a moral possa cair cada vez mais. Quantos estão dizendo por aí agora? Esse negócio de casamento já era. Lá no Brasil há muito dessa história. Casamento é só papel passado. Isso aí é para justificar uma tentativa de contrariar a palavra de Deus. A Bíblia diz: Deus ajuntou o homem e a mulher para formar uma só carne. E em toda a Escritura você vê que Deus abençoou o casamento, Deus abençoa a família, Deus abençoa esta unidade. Então, quando nós começamos a colocar os nossos conceitos humanos e pessoais, é papel passado, não sei o quê, isso não significa isso, não sei o quê. Eu não me baseio por outra experiência negativa, mas pelo que a palavra de Deus diz. Quando eu falo aos casais, eu não estou preocupado com um casal que passou uma provação. Eu estou preocupado em ensinar o que a palavra de Deus diz, como que a gente possa sair da provação, como que a gente vai enfrentar os problemas. Também não fico por aí julgando as pessoas,
Eu gosto muito de fazer o que Jesus fez. Ali estava uma mulher apanhada em adultério. Agora veja bem que coisa, né? Veja os valores humanos, como nós somos impiedosos. Ela foi apanhada no próprio ato, diz a Bíblia. Isto é, entraram lá na intimidade na casa da mulher e apanharam a mulher. Mas trouxeram só a mulher. E o cidadão? E o homem que estava lá com ela? Onde está ele? Deu no pé, ninguém falou nada. Silêncio. Mas a pobre da mulher era a vítima ali. Na sociedade, conceito social, tudo bem? Não vejo razão. Mas veja, a teologia e a expressão de Jesus vai mais além do que isso que nós colocamos. Jesus chega e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Porque estavam ali, Senhor. A lei de Moisés diz que a gente tem que jogar pedra. E já estava a turminha com a pedra na mão. Tinha uns lá que tinham uma pontaria daquela. Estava pensando, bom, vou acertar o cabelo dela. Talvez ela tivesse um tupete, vai ser lá o cabelo. Talvez tivesse de brinco, vou pegar aquele brinco ali. Cada um pensando onde queria tirar pedra na mulher. Nós temos uma facilidade para tirar pedra nos outros, que é uma beleza, irmão. Que coisa, como é fácil atirar pedra nos outros, como é fácil atirar pedra nos lares dos outros, como é fácil atirar pedra no marido do outro, na mulher do outro, vendo o problema dos outros, e nós, e o nosso lar, e a minha casa, e a minha vida. Jesus diz: onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Agora veja que coisa maravilhosa de Jesus. Eu também não te condeno. Agora, Jesus não condena o que você faz, mas ele coloca um desafio diante de você, como ele fez com a mulher. Qual foi o desafio? Vai e não peques mais. Mude de vida. Comece tudo de novo. Então Deus não trabalha com o que você fez, Deus trabalha com o que você vai fazer. Arrependimento é isso, é um novo começo. É uma vida nova, tudo diferente. Isso é o arrependimento de Deus. Nós gostamos muito de trabalhar com o passado. Falamos que perdoamos as pessoas. Quando o sujeito faz alguma coisa, se sair, já aprontou comigo. Conheço essa peça, ó. Por quê? Porque nós gostamos de storage. Nós gostamos de guardar na nossa mente aquelas coisinhas negativas. Não conseguimos nos libertar dela. Eu conheço aquela peça. Se Deus fosse me tratar assim, eu conheço você, cara. Não me venha com esse pedido de perdão que eu não vou te perdoar. Mas ele não é assim. Vais, não peque mais. Então, os valores morais, os valores sociais, os valores espirituais, na moral, Satanás está aí atacando a nossa família. No aspecto social, o comportamento social da família tem mudado muito. Irmãos, hoje aceita-se como normal o que jamais foi. O que a palavra de Deus condena, hoje é normal. Nós não vamos mudar a nossa mensagem. Nós não vamos mudar o que cremos. Porque o mundo acha que é normal. O mundo pensa assim. O servo de Deus, não. Ele vai pelo que a palavra de Deus lhe diz. Não é nada normal. Então, todas essas coisas que vocês estão vendo aí por fora, que é normal para Deus, tem nada de normal. Normal é o que ele fez. Normal é o que está lá na sua palavra. Agora, o que nós mudamos para a anormalidade. Então o comportamento, como é que nós vamos fazer? Nós queremos um lar segundo a vontade de Deus? Então, se o Senhor edificar a nossa casa, se o Senhor está ao nosso lado, se buscamos a Ele, se estamos em oração, se estamos em sintonia com Deus, se estamos procurando buscar qual é a vontade dEle para a minha vida, então sim, este meu lar vai prosperar. Não estou dizendo que vai desaparecer os problemas. Há muita gente que pensa erradamente que o fato de se tornar um crente é que nunca mais vai acontecer problema na vida dele. Nunca mais ele vai ter problema com dinheiro. Nunca mais. Não, senhores. Quando você se torna um cristão, um servo de Deus, os problemas começam. Só que tem uma coisa. Você tem a graça do Senhor, que é abundante.
Por isso que Paulo, quando ele estava com aquele espinho na carne, ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho. E Deus olhou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é suficiente para nos aperfeiçoar na fraqueza. Eu sou fraco, você é fraco. Pensa que eu não sou? Pensa que eu não tenho as minhas pobrezas? Pensa que eu não preciso estar ali pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim? Todos nós somos assim. E finalmente, irmãos, terminando essa primeira parte do estudo, eu gostaria de falar sobre esse campo espiritual. Na moral, é a pureza do lar que Satanás ataca, querendo destruir os valores espirituais. No aspecto social, o nosso comportamento da família. O que a família precisa ser e está deixando de ser. E agora no campo espiritual. Então o que é que nós estamos vendo? Por que os lares evangélicos, os lares dos crentes, os lares dos servos de Deus, que chamamos, do povo de Deus em toda parte, seja aqui, seja acolá, por que esses lares às vezes fracassam? A ausência da comunhão com o Senhor. Não se lê a Bíblia, não se ora, não busca Deus, ninguém vai à igreja, ninguém está ali preocupado com crescer espiritualmente. Nada. Muitos brasileiros vieram para este país e não prosperaram. E muitos deles vieram com uma ideia: prosperar financeiramente. Mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil será para você levantar de madrugada, granjear o seu pão. Tudo isso vai ser inútil. A nossa vida, irmãos, é e será sempre para o trabalho. A Bíblia abençoa o nosso trabalho. Deus abençoa você trabalhando. Mas se você não buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo que você fizer será inútil e você cedo ou mais tarde vai chegar a esta conclusão. Portanto, se eu quero ter um lar forte e abençoado, eu tenho que entender que a minha comunhão com o Senhor, a minha integração no corpo de Cristo, que é a sua igreja, o meu dia a dia com Deus, é tão importante para que este meu lar seja abençoado e forte. Se eu quero ter um lar abençoado e forte, assim, tenho que proceder. Agora, há certas coisas que nós precisamos pedir misericórdia a Deus. Ontem estávamos, eu e a Margarete, vendo um negocinho que precisávamos ali comprar, e a pessoa que estava nos atendendo, eu disse a ele: olha, eu prefiro assim, porque eu gosto de colocar ali determinada coisa, eu não tenho muita paciência, está muito junto. Tal. Aí eu virei para ele e disse: você sabe que às vezes eu acho que Deus permite que eu tenha no meu guarda-roupa ou na minha casa determinadas coisas que eu não gosto, só para desenvolver essas áreas que na minha vida, a paciência, a aceitação das coisas como são. Então Deus faz isto. Ele quer que eu aprenda. Eu sou impaciente de natureza, eu nasci impaciente. Mas Deus não quer que eu seja impaciente. Então Deus quer que eu aprenda a paciência. Agora, como é que eu vou aprender a paciência? Todo mundo me tratando bem calminho, as coisas acontecendo do jeito que eu quero. Não, senhores, eu vou aprender a ser paciente primeiro. Quando eu vou no médico e ele me põe ali para esperar 1h30 a consulta, eu olho no relógio e fico aqui, mas ele marcou às 11, porque são 12h30 e ainda a enfermeira não me chamou. Você pensa que é por acaso que você está esperando 1h30? Não, é Deus lhe ensinando a ser paciente. A ser paciente. Coisas do dia a dia, coisas pequenas que nós não prestamos atenção, Deus utiliza dessas coisas para nos ensinar. Nos ensinar. Às vezes você compra alguma coisa e não sai, o resultado não é aquele, você fica pensando, mas por quê? Deus está lhe mostrando. Há determinadas coisas que nós só aprendemos através da lição de Deus, através da palavra dura de Deus. Por isso que a Bíblia diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus às vezes usa a vara para consolar. Consolo meio diferente, mas Ele consola.
né? Então, que o meu lar e o seu lar continue sendo abençoado. Mas lembre-se, é muito importante que cada um de nós preste atenção nesses valores morais, sociais e espirituais. A pureza, o nosso comportamento diante de Deus e a utilização dos recursos espirituais que Deus tem colocado diante de nós. A oração, a sua palavra, a comunhão com Ele, a comunhão uns com os outros, o fortalecimento na fé. Imagine você receber um e-mail do irmão Egésio, imagine você receber um e-mail da Rosana, você do Mike, ou então ali do Todd, e ele falar a você: eu estou orando por você, eu senti no meu coração hoje desejo de orar por você. A gente sente uma alegria profunda de saber que alguém se lembrou de orar por mim. E são esses expedientes que fazem com que a nossa vida espiritual tenha razão de ser. Feche os seus olhos. Senhor, cada um de nós temos a nossa família e às vezes enfrentamos problemas e provações, Senhor. Lutas e dificuldades. Mas eu te peço em nome de Jesus, que a tua bênção e a tua graça seja derramada sobre os nossos lares. Ó Senhor, coloque uma cerca, Senhor, ao redor de cada casa, de cada lar, de cada vida, cada esposo, cada esposa, dos filhos, Senhor. Que os nossos lares sejam protegidos dos dardos inflamados do maligno. Que sejam lares cultivados segundo a tua vontade. E que busquemos a tua palavra, tua vontade em primeiro lugar. E que o Senhor tenha permissão de acrescentar, como o Senhor quer, as outras coisas em nossa vida. Sim, Senhor. Abençoa o meu lar, os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém.